Boa tarde. Eu estou aqui para fazer o relatório sobre a prova profissional que fez do esse queijo aqui. Ups. O canastra de Fazenda Capão Grande de Solange. Lá. Eu vou usar essa folha, que é a folha de avaliação sensorial do paladar. Eu fiz algumas anotações que provavelmente é difícil de ler lá, por isso eu vou explicar um pouco o que nós temos aqui na tela e também meus comentários. Eu vou mandar uma cópia em PDF para você. Tem todas as minhas anotações para o futuro. Mas começando que essa é uma foto obviamente, de boca e de regiões de paladar onde nós temos sensações e experienciar sabores. Eu não vou dar uma explicação detalhada, porque isso você pode pegar se você assistir minha aula de avaliação sensorial. Mas a ideia é números marcar a sequência onde sensações acontecem na boca e o tamanho de cercos e marcos dá uma ideia de intensidade. Obviamente, olhando para isso, eu tinha mais intensidade ao número 3 e 5 e pouco menos no número 3 e um pouco mais do outros, mas não muito forte no número 1, que você pode ver se você olhar para a gráfica. Mas para começar, isso é se você olhar acima, aqui, isso é Capão, canastra de Capão Grande. E o prova aconteceu no 19 de maio de 2017. Essa é a minha assinatura. Aqui tem a lista de coisas de anatomia da boca. Você não precisa entender ou saber o que eles é, porque você pode usar só suas sensações para olhar para o gráfico e saber onde é que as coisas aconteceram. Por exemplo, obviamente tem sabores meio forte aqui perto de posterior da língua. É muito simples, não tem mistério. Eu tirei o queijo às 8h30 da manhã, eu provei às 5 horas, a temperatura ambiente foi 21, então o queijo foi 21, eu usei um termômetro, como você vai ver. E primeiro é a descrição do visual, que tinha uma casca plena, mas um pouco irregular, com um pouco branco e 2 ou 3 manchas pequenas marrom. Eu vou mostrar aqui. Esse aqui que você pode ver mais ou menos, mas é um pouco irregular. E aqui é branco e esses poucos manchas aqui. E o visual da massa, como você pode ver, tinha 4 ou 5 espaços irregulares que você pode ver aqui. Isso aqui, o grande não é uma parte de queijo, isso é onde eu coloquei o termômetro. Mas aqui você pode ver essas pequenas separações aqui. Mas eu penso, olhando para eles, isso ainda não é uma gash, isso é um problema de... Não problema, isso é mecânico, porque o queijo é um queijo que não é... você não coloca numa prensa e não é cozido, então é muito comum ter poucos separações. Pode ser um pouquinho de gás, mas eu penso que isso é furos mecânicos, oleadores mecânicos.
pouco escuro na casca aqui, que se você tinha condições ideal para fazendo queijo como eles têm no Cavas ou no norte de Europa, você pode ter um pouco mais umidade e um pouco menos temperatura, você não vai ter uma casca tão grande. Mas para um canastra, para um queijo tradicional, isso é dentro, completamente dentro o padrão. Isso não é um defeito. Ok. E a textura do massa, do corpo do queijo, foi friável, foi pouco quando você coloca na mão. Isso é medida antes de colocar na boca, você coloca na mão, isso é pouco granular. Você não pode, por exemplo, criar uma curva no queijo e quebrar um pouquinho. Isso também é típico do padrão do queijo canastra. Ok, agora eu vou descrever em sequência, eu vou usar o mouse aqui para mostrar. Quando eu coloquei o queijo na minha boca, as sensações de sabor começaram na alvéolos, que é essa região atrás dos dentes. Sim? Moveu atrás da superfície da língua até passando o lame da língua até entre a zona medial da língua e a zona posterior da língua. Aqui, onde tem mais sensação. E, ao mesmo tempo, no nariz, tinha sensação de sabor ao mesmo tempo entre as duas, um pouco mais pronunciada na língua do que no nariz. E depois subir para número 4 aqui, e moveu atrás para número 5, onde foi mais pronunciado, que está o C, o anterior palato duro, que você pode tocar com sua língua, e o palato, que antes de você chegar no palato mole, aqui. Esses lugares. Obviamente, o sabor foi mais forte entre essa região aqui, praticamente perpendicular entre o teto da boca e a língua, a superfície da língua. E depois mudou para um pouquinho sensação no septo nasal, porque é um queijo que tem um aroma, com certeza. E acabou aqui no ponto de língua e ficou para um tempo com um pouco força no ponto de língua e também no alvéolos, a sensação de textura colada e ao mesmo tempo de pequenos agulhos tocando tem um pouco picante, não de calor, mas literalmente picante. Mas foi delicioso. É uma coisa muito deliciosa. E o sabor foi complexo, sim, balanceado, mas a maioria das sensações e sabores aconteceu do superfície de língua acima. Não tinha sabor aqui no garganta, que normalmente é sabores amargo, ou que é chamado umami, que é similar de soja, carne, esses sabores muito atrás do paladar. Então,
eu fiz poucas mais anotações. A textura foi liso, despeito sendo granular. Por quê? Porque tinha uma qualidade de coladoso, não sei se é essa palavra, mas colar um pouquinho. Quando eu provei esse queijo quando jovem, tinha demais. Realmente foi um pouco glutinosa nas dentes, mas esta vez foi uma sensação um pouquinho de cola que foi perfeitamente assim. E os sabores sendo concentrados entre a superfície da língua e cavidades nasais, como nenhum amargo ou umami, sim. Então, podemos provar e tem algumas hipóteses sobre como harmonizar esse queijo. Infelizmente, não tinha tudo que eu precisei para fazer a harmonização, mas eu vou deixar isso para o produtor. Isso não é um queijo para harmonizar com doces, como maçã ou uvas, por exemplo. O doce acentua a acidez neste queijo e tira a cremosidade que muda o sabor e causa uma perda de complexidade. Assim, fica mais ácido, o sabor realmente está perdido quando eu comer como maçã. Eu não tinha salgados em casa, mas salgados em teoria pode ser melhor, mas o produto precisa provar. E amargos seria a melhor harmonização para esse queijo. Por quê? Se você olhar aqui, você pode ver no lugares onde você tem a sensação na paladar de amargo, não tinha nenhum sabor. E como no amargo, você vai ter uma grande balança dentro da boca. E uma boa harmonização. Quando eu falo de amargo, eu estou falando, por exemplo, de nozes, que eu provei, que foi muito boa, ou biscoito integral, torrada, feito sem açúcar, por exemplo, um desses biscoitos de centeio, mas o tipo europeu que não tem ninguém coloquei açúcar dentro do pão. Isso é harmonização maravilhosa para o queijo, porque isso dá um fundo para o queijo e acentuar a melodia de sabores. Esses sabores aqui, que movem aqui, é realmente a região na boca e no nariz, entre o língua e o teto da boca. Mas ácidos não. Eu não tinha ácido para provar, com exceção do maçã, que foi uma maçã ácido, e isso muda o queijo completamente, como eu falei, e acentuou a acidez, tirou a textura, que foi essa sensação de calado, deixando o queijo um pouco granular por causa disso. O bebidos amargos seria boa, como cerveja, seria uma queijo maravilhosa para provar com queijo. Infelizmente, eu não tinha cerveja, mas eu sei da experiência e, por favor, vai lá pegar uma boa cerveja. Não escuro, porque escuro é mais doce, mas uma cerveja boa, craft, por favor, uma cerveja com um pouco amargo. Champanhe, brute, não doce, mas brute, só. Uma chá verde, eu provei chá verde, foi maravilhoso. Uma harmonização deliciosa. Vinhos brancos secos que foi maturado em carvalho. Isso seria bom também, porque carvalho vai dar um pouco amargo também, mas precisa ser seco de novo. Fica fora de açúcares. E não come com tintos, porque você vai perder o vinho e o queijo.
queijo vai ficar mais acidez. E o vinho vai ficar quente. Eu provei com salame, mas não funcionou bem porque o salame que eu tinha foi muito intenso e um pouco doce. Eu penso que não é doce do açúcar, mas não sei, porque foi uma perdigão, ou uma dessas empresas, e quem sabe o que eles colocam dentro do salame. Mas eu penso, não sei, possivelmente que para junto de Parma seria uma boa harmonização também. E tinha um tipo de harmonização diferente que chamamos de harmonização para combinação, onde as duas combinaram para fazer um terceiro sabor. E isso foi o frutos secos amargos. Eu usei, neste caso, um damasco seco. E mudou o queijo, mas entre o fruta e esse queijo tinha um sabor, realmente foi bem interessante e delicioso. Mas meu favorito foi os amargos. Uma cervejinha, um champanhe brut, algumas nozes, pode ser uma biscoito torrada e você tem um casamento perfeito para seu queijo. Espero que isso não é demais esotérico. Se você tem algumas perguntas, por favor, me manda. E obrigado pela oportunidade de provar queijo. Enfim, para finalizar, nossa teoria no prêmio que esse queijo precisa um pouco mais tempo para melhorar a textura e liberar os sabores e diminuir um pouquinho a acidez, foi exatamente correto. Eu não sei a idade desse queijo. Você tem a data onde eu provei. Eu penso que possivelmente poucas semanas antes dessa data foi excelente também. Pode ser até 3 semanas. Então, isso vai dar uma ideia quando é o melhor tempo para você vender seu queijo. Espero que isso ajudar. Se não, me fala se você gostou. Fala se você tem perguntas. Fala. Obrigado.